Problema que você está vendo na sua vida nesse momento tem solução. Você pode ter certeza, meu irmão, esse problema cairá por terra pela fé, pela sua fé empenhada na palavra de Deus. Pois é isso que o Espírito Santo tem me instruído a trazer para você, usar a fé inteligente, uma fé que toma atitude, que vê na palavra de Deus a verdade e busca cumpri-la na sua vida, busca executá-la verdadeiramente para que o resultado venha à sua vista. Aquilo que você ainda não vê virá pela sua fé. E eu queria dar essa palavra para você sobre a fé, que é a nossa arma tão importante, tão poderosa para vencer todo o inferno. Lá em 2 Coríntios 5, versículo 7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, se você está vendo uma situação difícil agora na sua vida, nesse momento, uma angústia está vindo ao seu coração, você foi diagnosticado talvez até com depressão, alguma doença espiritual, ou até mesmo doenças físicas, seja lá o que for, seja lá qual for o seu problema, você está vendo com os seus olhos físicos esse problema, mas a palavra de Deus diz que não vivemos pelo que vemos, meu irmão. A gente vive pela fé, em nome do Senhor Jesus. E os olhos da fé, eles são abertos pelo toque do Espírito Santo, quando você se permite ler, meditar na palavra de Deus. E na palavra de Deus encontramos situações, testemunhos vividos por pessoas, heróis da fé, que passaram muitas vezes por esse problema que você está passando. O Espírito Santo me permitiu encontrar esse salmo, que é um salmo de Davi, servo do Senhor. Ele estava buscando se livrar das mãos dos seus inimigos, mais especificamente das mãos de Saul. Esse salmo, ele é um salmo que traz segurança, proteção. Ele traz um aconchego nos braços do próprio Deus, para aquele que está sofrendo alguma perseguição, alguma situação em que está com medo. Às vezes você está sentindo algum medo de alguma coisa, a depressão esteja causando um sentimento de transtornos no coração, na mente, enfim. A depressão, ela traz um vazio, um vazio para a alma, que deixa a pessoa totalmente sem querer vontade de fazer nada, só de se esconder num quarto escuro, na maior parte das vezes. Entre outros problemas, que a gente vê a humanidade passando hoje em dia, ansiedades, preocupações, às vezes deixa a pessoa presa dentro de casa com medo do que pode ter lá fora e acaba não vivendo a vida da forma que tem que se viver por causa de medo, por causa de ansiedade, por causa de tudo isso, todos esses males que o mal traz à pessoa. E tudo começa aqui e aqui. Então, esse salmo, ele traz uma segurança, uma proteção no nosso esconderijo, no esconderijo do Altíssimo. Então, Salmo 18, ele diz assim: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Fortaleza, você já imagina uma fortaleza, um grande muro cobrindo você, protegendo você. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. Rochedo, rochas firmes em que eu posso estar seguro, meu lugar forte e o meu libertador. Todos os problemas que a gente passa, existe um único que pode nos libertar, o nosso Deus. Precisamos de libertação daquilo que tenta nos aprisionar, seja lá qual for o problema que está tentando aprisionar a sua alma, a sua vida, a sua mente, o seu coração. Determine
veja essa palavra, pegue essa palavra aí onde você está, medite nela e veja: o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. Davi já disse que Deus é a fortaleza dele, é o lugar forte dele, é o rochedo, é o libertador dele. Ele confia no Senhor. E quando a gente confia, a gente descansa, a gente fica em paz, a gente fica tranquilo, sabendo que existe um Deus, o único Deus, que é o nosso refúgio, que é o nosso lugar forte, que é a nossa fortaleza, algo que nos cobre de cima a baixo, uma fortaleza que não deixa nada nem ninguém mal intencionado penetrar. O meu escudo, a força da minha salvação. Ou seja, Deus se torna o escudo daqueles que confiam nele. Imagine os soldados nas batalhas, nas guerras de antigamente. Eles usavam escudos para se proteger das flechadas do inimigo, das espadadas dos inimigos. A nossa vida, meu irmão, nesse mundo é uma guerra espiritual que a gente não enxerga com os nossos olhos físicos, mas que ela está bem latente na espiritualidade, no plano espiritual, e isso afeta a nossa vida. Você crendo ou não, você enxergando isso com a sua fé ou não, é real, meu irmão, é real. A depressão, a ansiedade, todos esses problemas são doenças espirituais, são problemas espirituais que a gente vence com o poder da fé. Eu já me senti muito assim. Eu posso dar meu testemunho aqui que eu já me senti. Quem não já sentiu angústia? Quem não já se sentiu meio deprê? Porque são coisas que vêm para tentar nos entristecer, para tentar trazer um sentimento de que vida é essa que eu tenho, né? O que é que eu tô fazendo aqui? Tá tudo dando errado. E muitas vezes o diabo, ele lança pensamentos terríveis de chegar ao ponto. Quantas notícias que a gente vê por aí de gente se matando? Propostas do diabo para tentar arrancar, para tentar destruir a alma do ser humano. Mas somente podemos vencer com a palavra da fé, com a palavra de Deus. Teve uma vez que eu fiquei com muitos pensamentos ruins na minha mente. Era uma opressão do inimigo contra a minha vida. E eu cheguei a um ponto que eu não estava aguentando mais. E sabe o que foi que eu fiz? Eu disse: meu Deus, me salva. Meu Deus, me tira desse momento tão difícil. Eu clamei naquele momento por Deus. E sabe o que aconteceu? Toda aquela opressão caiu por terra. Todo aquele mal que estava me oprimindo mesmo, acabou. Parece que eu estava no meio de uma tempestade, um mar revolto, tudo na mente. E de repente, quando eu clamei a Deus, chamei por Deus, acabou. E quando a gente usa o nome de Jesus, meu irmão, o mal ele não permanece. Porque o nome de Jesus é o nome que venceu a morte. Jesus venceu o inferno. Jesus venceu tudo, venceu o diabo, venceu os demônios, venceu tudo. Porque ele se sacrificou, porque ele se entregou por nós. Ele é o Filho de Deus. Ele tem o poder, ele derramou o seu Santo Espírito sobre nós, sobre aqueles que creem, sobre aqueles que vivem pela fé na palavra de Deus. Então, com relação a isso que eu estou falando, Davi diz: a força, Deus é a força da minha salvação. Ou seja, é a força que eu tenho para continuar lutando pela minha salvação. Ele é o meu alto refúgio. Imagine um refúgio, um lugar que você pode se esconder, um lugar que você pode, e você sabe, não, aqui eu estou seguro. É um alto refúgio, onde os inimigos ficam lá embaixo e você nesse alto refúgio, se protegendo pelo nome do Senhor Jesus. E com relação ao nome do Senhor, ele diz no versículo 3: invocarei o nome do Senhor. Que
foi isso que eu fiz no meio da opressão, no meio da dificuldade, no meio da angústia, no meio daqueles sentimentos que vêm, que parece que vai matar a gente de dentro para fora. Invoquei o nome do Senhor. Eu falei com a minha boca. Eu gritei. A palavra tem uma passagem na palavra de Deus que diz: "Cri, por isso falei". Cri, por isso falei. Ou seja, a prova de que a gente crê na palavra de Deus é a atitude. A prova da nossa fé é quando a gente age, é quando a gente toma uma atitude de fé. Ou seja, quando a gente fala, quando a gente ora, quando a gente fala com Deus, falar tudo aquilo que a gente está sentindo, quando a gente se coloca diante de Deus e diz o que a gente está sentindo, a gente está provando para nós mesmos em primeiro lugar. Deus já sabe, Deus ele sabe de todas as coisas. E o diabo tá vendo também que a gente crê no Senhor Jesus. Que a gente crê nessa palavra, na palavra da vida. Então, meu irmão, não tem para ninguém, não tem pro diabo, não tem pro inferno, não tem para ninguém. Mas a gente tem que mostrar isso. A gente tem que mostrar essa confiança. E quando a gente toma o primeiro passo, as lutas que vierem depois, a gente vai usando a fé de novo. E assim a nossa fé, vai crescendo. Essa é a obra perfeita que o Espírito Santo veio trazer para a nossa vida, para a vida do ser humano. Então, a paz reina, o medo some. O medo é um espírito que a gente tem que amarrar e repreender, que a gente tem que colocar diante de Deus e pelo nome de Jesus, fazer cair por terra todo medo. Porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou seja, a gente vai aprendendo. Tem que haver meditação todos os dias, meus irmãos, porque a gente meditando todos os dias, o Espírito Santo vai abrindo o nosso entendimento, ele vai nos mostrando versículos que quando vier a opressão do inimigo, a gente pode confrontar com a palavra da verdade. Foi isso que Jesus fez no deserto. O diabo veio para tentá-lo 3 vezes e todas as 3 vezes Jesus usou a palavra de Deus como seu escudo, fortaleza, socorro bem presente na angústia, libertador. A palavra de Deus nos liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Palavras do Senhor Jesus. O ser humano, o homem, não só vive de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja que cada versículo traz um entendimento para a nossa vida, para a gente enfrentar as lutas, para a gente vencer as guerras que sobrevêm. Não é para nos derrotar, não é para nos destruir, mas sim para fortalecer a nossa fé na palavra e com isso a gente confiar mais em Deus. É isso, meu irmão, que a palavra faz na vida daquele que crê. Então medite todos os dias. Se você tá com angústia, tá com depressão, tá com isso, tá com aquilo, busque forças em Deus e mergulhe na palavra de Deus, que você vai encontrar a libertação que você precisa. Eu vou terminar por aqui esse vídeo, mas no próximo vídeo a gente continua nesse salmo, no Salmo 18, eu vou te mostrar o que Deus ele faz quando a gente está no meio da angústia e quando a gente toma uma atitude de fé, o que é que acontece? Deus abençoe a sua vida. Não deixe de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas que talvez estejam com esses problemas possam encontrar a saída que elas precisam e glorificar o nome de Deus com essa vitória. Deus te abençoe.